A grande maioria das pessoas no mundo ainda não possui Bitcoin, e mesmo entre aqueles que possuem, muitos deles não entendem exatamente o que ele é. À medida que o Bitcoin continua crescendo e cada vez mais pessoas começam a acumular, aqueles que possuem esse conhecimento terão uma vantagem enorme sobre todo o restante da humanidade. Então nesse vídeo vamos voltar ao básico e explicar em termos simples o que é o Bitcoin e como ele funciona. Em poucos minutos, termos como blockchain, mineração, prova de trabalho e chaves privadas vão fazer todo sentido. Talvez a maneira mais simples de entender o Bitcoin seja começar com um exemplo. Vamos dizer que eu te deva 10 reais, estou te devendo 10 reais. Como que eu posso te pagar? A maneira mais fácil seria te entregar 10 reais em dinheiro. Algumas coisas tornam isso bom. A primeira delas é que é instantâneo. No momento que eu te entrego o dinheiro, a dívida tá paga. E além disso, não tem terceiros envolvidos. Isso é chamado de transação ponto a ponto ou peer-to-peer. Não precisamos confiar em ninguém, nem bancos, nem intermediários, tornando a transação totalmente privada. Porém, tem um grande problema. Precisamos estar no mesmo lugar, juntinhos ali para fazer a transação, lá ele. Enviar dinheiro pelo correio não dá, né? Significa confiar no serviço postal, esperar pagar taxas postais, né? E rapaz, quem é que envia dinheiro pelo correio, né? Mas é possível. Ainda mais se a gente estiver em países diferentes. Meu Deus do céu, né? Aí lascou mesmo. A gente pode acabar esperando muito tempo. E hoje em dia existem várias maneiras eletrônicas de enviar dinheiro, como transferências bancárias, transferências internacionais, que são lentas e complicadas. Mas tem plataformas também como PayPal ou bancos totalmente envolvidos a terceiros. Não é eu e você. Tem um terceiro ali no meio complicando a situação. Então a solução ideal seria uma forma de dinheiro digital que pode ser transferido diretamente entre duas pessoas sem confiar em intermediários, permitindo pagamentos rápidos entre pessoas em locais totalmente diferentes. É isso que é o Bitcoin. Bitcoin é um programa de software, uma rede online que permite a transferência de um valor pela internet diretamente entre dois usuários e sem intermediários, de uma pessoa para outra, sem ninguém no meio. Tira essa galera fora. E esse software, né, do Bitcoin possui uma moeda integrada também chamada Bitcoin, com B minúsculo, frequentemente representada pela sigla BTC. Presta bem atenção. A rede Bitcoin com B maiúsculo foi criada por um indivíduo desconhecido que utilizava o nome Satoshi Nakamoto, que a identidade real permanece desconhecida. Em 31 de outubro de 2008, Satoshi publicou um white paper do Bitcoin detalhando como ele funciona. O título era Bitcoin, um sistema eletrônico de dinheiro ponto a ponto. E a primeira linha dizia o seguinte: uma versão puramente ponto a ponto de dinheiro eletrônico, permitiria pagamentos online serem enviados diretamente de uma parte a outra, sem passar por uma instituição financeira. Não vai ter um banco ali. Vai ser simplesmente uma linha reta entre uma pessoa e outra. Isso leva a gente ao problema que Satoshi precisava resolver. Como criar um sistema para transações pela internet sem uma autoridade central controlando tudo? Como fazer isso? Sem um terceiro controlando os gastos? Como garantir que as pessoas não gastem o mesmo dinheiro várias vezes? Como fazer isso? Mais uma vez eu pergunto. Em resumo, como criar algo que não exija confiança. Em transações diárias, dinheiro físico é difícil de falsificar e os bancos mantêm registros centralizados para evitar gastos excessivos. E precisamos confiar que esses bancos sejam honestos e que os bancos centrais não desvalorizem as moedas ao imprimir mais dinheiro. A solução revolucionária de Satoshi foi criar uma moeda onde qualquer pessoa executando um nó, que se chama Node. O nó é basicamente um computador que executa o software do Bitcoin. Cada nó funciona como um contador individual, formando um livro razão distribuído, totalmente distribuído, atualizado, ele é totalmente atualizado, verificado e validado em tempo real. Em sistemas tradicionais, os registros são centralizados, deixando muito vulneráveis a ataques. A solução de Satoshi foi um sistema de registro distribuído, onde as transações são agrupadas em blocos que formam uma cadeia chamada blockchain. Cada bloco está ligado ao bloco anterior usando um processo criptográfico chamado hashing. Se alguém tentar adulterar um bloco, precisaria alterar todos os blocos subsequentes. Então tem esse bloco, todos os blocos que estão vindo vão ter que ser alterados, que é algo praticamente impossível. Assim, que é garantida a segurança e a imutabilidade da blockchain. Por isso que esse sistema
Fantástico, revolucionário. E agora, sem entrar em muitos detalhes técnicos, isso significa que se alguém tentar alterar as informações de um bloco, por exemplo, para se conceder mais Bitcoin, ele vai tentar alterar os blocos para ganhar mais Bitcoin. Teria que alterar todas as informações nos blocos seguintes. Ou seja, a rede perceberia algo suspeito e rejeitaria a alteração. Esse recurso faz da blockchain do Bitcoin um registro imutável de transações. O que aconteceu não pode ser mais mudado. Além de não ter uma autoridade central controlando tudo, é praticamente impossível adulterar os registros. Mas você pode estar se perguntando como a rede é mantida. Afinal, se não tem uma autoridade central controlando tudo, então quem exatamente faz isso e qual é o benefício que tem? Como já vimos, a rede é composta por nós, nodes. Executar um nó do Bitcoin é um processo relativamente simples e pode ser feito em um computador comum, tipo o seu que você tem na sua casa, rodando um software do Bitcoin. Não precisa ter muito poder computacional, apenas uma boa capacidade de armazenamento. Tem que ter memória para poder armazenar todos o histórico, de transações. Não há recompensas específicas por executar um nó, então já fique triste, exceto a satisfação de ajudar a manter a rede do Bitcoin, contribuir para toda a sua descentralização, deixar tudo descentralizado. Então você vai receber apenas um joinha dessa maneira. Quanto mais nós houver, mais contadores estarão monitorando a rede. Porém, existe outro tipo de nó, muito mais envolvido no funcionamento da rede Bitcoin e que recebe incentivos financeiros para isso, os mineradores. Você pode se perguntar o que a mineração tem a ver com um ativo que existe apenas em forma digital. Isso está relacionado ao designer do Bitcoin. A quantidade total de BTC que vai ser emitida pelo software está fixada em 21 milhões de unidades. Esses Bitcoins não são emitidos todos de uma vez. Sua emissão é pré-programada pelo código escrito por Satoshi. Cada vez que um bloco é adicionado à blockchain, uma quantidade pré-determinada de BTC é liberada pela recompensa do bloco. E essa recompensa ela vai diminuindo ao longo do tempo, reduzindo a taxa de emissão, menos Bitcoin, e a inflação do Bitcoin. Isso vai controlar a inflação do Bitcoin. É feito exatamente para isso, para ser contrário às moedas tradicionais. Todos os mineradores competem por essas recompensas de bloco. Esse método de manutenção e validação honesta da rede é chamado de prova de trabalho, que é o Proof of Work. E aqui as coisas ficam um pouco mais loucas, vamos dizer assim. Os mineradores querem ser o primeiro a adicionar o bloco mais recente contendo as transações recentes à blockchain e reivindicar a recompensa em BTC recém-emitidos. E para isso eles competem para serem os primeiros a adivinhar um número aleatório. Isso é uma simplificação extrema, totalmente extrema, mas a gente não precisa complicar muito. O número que esses mineradores tentam adivinhar tem muitos dígitos e eles têm que submeter muitas tentativas, literalmente trilhões de palpites, enquanto outros mineradores fazem a mesma coisa. Eventualmente o minerador acerta e recebe a recompensa e o processo começa novamente. E sim, fazer tantas tentativas requer muito poder computacional. E agora sim, a gente tá falando de computador que, meu amigo, são bravos mesmo, tá? E valem muito dinheiro. E consequentemente requer muita luz, tem que usar muita eletricidade, energia. E por isso, muitos dizem que a mineração do Bitcoin é prejudicial ao planeta. Porém, se a energia utilizada for de fontes renováveis, como acontece cada vez mais, isso deixa de ser um problema tão grave, mas esse é um assunto para outro vídeo. Uma última coisa importante sobre o Bitcoin nessa introdução: você poderia imaginar que utilizar o Bitcoin é necessário baixar e executar o software, sendo um nó ou minerador. Não é o caso. Qualquer pessoa com conexão à internet pode enviar um Bitcoin para outra pessoa, independente de onde estejam no planeta Terra. Só não pode estar em Marte, Aí tá de sacanagem. Bem que o papai Elon Musk pode botar uma Starlink lá e jogar uma internet lá pra Marte, Agora voltando, uma das maneiras fundamentais pelas quais o Bitcoin funciona como a rede de pagamentos mais seguras do mundo é através do uso de criptografia de chave pública. Existem 3 componentes que trabalham juntos para permitir que qualquer pessoa use a rede, para transferir Bitcoin. O primeiro componente é a chave privada gerada aleatoriamente pelo software do Bitcoin para um novo usuário. Como o nome sugere, a chave privada deve ser mantida secreta. Sem ela, você não acessa seus Bitcoins. E se alguém obtiver essas chaves, terá acesso aos seus BTC. E meus amigos, aí já era, Ela funciona como a senha do seu serviço bancário online. A sua senha para entrar no aplicativo do celular lá é quase a mesma coisa. E daqui a pouquinho eu já vou explicar como armazenar as suas chaves privadas. Essa chave privada
é então usada para gerar uma chave pública. Ambas as chaves são representadas por longas sequências de letras e números. Ambas as chaves são representadas por longas sequências de letras e números. A chave privada passa por um processo matemático complexo para gerar a chave pública. É importante notar também que esse processo é irreversível. É possível gerar uma chave pública a partir de uma chave privada, mas não o contrário, garantindo que sua chave privada permanecerá segura. O resultado disso é o seu endereço de Bitcoin, que é representado por uma sequência de letras e números que pode ser copiada e colada para enviar BTC pela rede. Esse endereço também pode ser representado por um QR Code, que pode ser escaneado para obter o endereço de recebimento. Nos primeiros dias do Bitcoin, o processo de gerar chaves privadas, chaves públicas e endereços era um pouco mais complicado do que hoje. Existiam vários sites que faziam esse processo para você, ou você podia baixar e usar a carteira Bitcoin Core. Aqui vai mais um termo importante relacionado ao Bitcoin. Uma carteira Bitcoin é outro software com duas funções principais: armazenar suas chaves privadas e armazenar o seu endereço. Isso permite que você interaja com a rede Bitcoin para enviar e receber BTC. Atualmente as carteiras têm mais funcionalidades do que isso, mas essas duas opções são as mais importantes. Então, com a carteira Bitcoin Core baixada e configurada, o único passo restante para obter algum BTC, o que nos leva aos dias de hoje. Atualmente, a maneira mais fácil e popular de conseguir Bitcoin é comprar através de uma exchange como a Coinbase, Binance, Bybit, por exemplo. Ao criar uma conta em uma exchange, uma carteira é criada para você. E se você quiser fazer isso, o link na descrição te dará um ótimo bônus em alguma das exchanges mais bem avaliadas. Depois de criar uma conta, você envia dinheiro comum como reais, dólares, ouro, libra e etc. para a exchange. Aí você compra Bitcoin com esse dinheiro e esses Bitcoins ficam registrados na carteira da exchange. Mas aqui está algo importante a lembrar, meus amigos. Como sua carteira é hospedada pela exchange, isso significa que a corretora, a exchange, também possui suas chaves privadas. Não seria um bom negócio para a exchange usar essas chaves privadas para enviar seus Bitcoins para outro lugar, embora corretoras suspeitas já tenham feito isso no passado. E mesmo as maiores corretoras, maiores exchanges, podem ser hackeadas, ou como no caso da FTX, serem fraudulentas dos bastidores. Então uma das coisas mais importantes que qualquer detentor do Bitcoin pode fazer e praticar é a autocustódia, ou seja, armazenar suas próprias chaves privadas. Isso significa que somente você tem acesso aos seus Bitcoins. E aqui vai um ponto realmente muito importante. Quando você mantém seu saldo de Bitcoin em uma carteira, o que você realmente está fazendo é armazenar essas chaves privadas. As próprias moedas existem como saldos registrados na blockchain. Ninguém, nem mineradores, nem nós, nem exchanges, nem pessoas comuns, como eu e você, nem mesmo o próprio Satoshi, realmente possuem as moedas. Todos apenas controlam os meios de acessar a quantidade de Bitcoin registrada na blockchain em seus nomes. Agora temos muita informação sobre o Bitcoin para observar aqui. Então, vou terminar essa introdução com um ponto mais importante que você precisa entender se planeja adquirir Bitcoin. Agora que você já está familiarizado com o básico, usar uma boa exchange é o primeiro passo, mas o próximo deve sempre ser tomar posse das suas próprias chaves privadas. A melhor maneira de fazer isso é usar uma carteira que você controla, ou seja, não hospedada por uma exchange ou qualquer terceiro. Tem que ser sua. E não esqueça, my friends, não esqueça disso, o Bitcoin foi projetado para não exigir confiança em terceiros. Isso significa que se você confiar em alguém para armazenar as suas chaves privadas, vai estar indo contra o que o próprio Bitcoin defende. Claro que confiar em uma exchange é conveniente e as melhores têm protocolos robustos de segurança, mas nunca teremos certeza absoluta. Então, suas opções são baixar uma carteira de software que permite manter suas chaves privadas seguras em seu laptop ou computador ou dispositivo móvel, ou obter uma carteira de hardware que armazena suas chaves em um dispositivo criptografado, que nunca interage diretamente com a internet. As carteiras de software são boas. As carteiras de software são boas. No entanto, uma carteira de hardware oferece o nível mais alto de segurança possível. Espero que tenha achado esse vídeo útil e acredite, quando digo que o funcionamento interno do Bitcoin é mais profundo e complexo do que o que eu mencionei aqui, mas isso já deve dar a você uma boa compreensão básica dessa tecnologia incrível, né? E como ela funciona. Então é isso aí, obrigado por assistir. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E se não gostou e não concordou com alguma coisa, me conta nos comentários. Se não gostou, como eu falei, deixe seu dislike. Só não passe por esse vídeo sem tomar uma atitude. Então é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.